Fala aí, rapaziada. Se não for sofrido, se não for com emoção, não é Corinthians. E o Corinthians, com emoção, se classifica para a semifinal do Campeonato Paulista, vencendo a Portuguesa nos pênaltis. É isso mesmo. Com muita emoção para esse seu domingão aí terminar daquele jeito, com a pressão, os batimentos cardíacos lá em cima. Se inscreve no canal, deixa o seu like, colega, amigo, bora ajudar nós, fortalece aqui. Falta mais um pouquinho pra gente chegar aos 5.000 inscritos, então eu conto com a sua ajuda. Por favor, ajuda aí, dá um like, comenta, compartilha, beleza? Vou falar um pouquinho sobre esse jogo, sobre o que é a minha impressão que eu tive, beleza? E, cara, é isso daí. Hugo, Salvador, Hugo Souza, Deus do pênalti no momento, né? É o melhor goleiro para quem quer vencer uma disputa de pênalti. É o Hugo. No momento, é o Hugo. Não tem que falar, mas ele entrega durante o jogo. Tá, mas eu tô falando de pênalti. Durante penalidades, ele é o cara. Ele é muito bom. E ele já impacta, causando já o medo no adversário, porque você vê que a maioria dos adversários que vão cobrar o pênalti contra o Corinthians vão com medo, vão com uma insegurança, ou vão daquele jeito, sabendo que precisam tirar demais, sabendo que precisam bater muito bem perfeito, porque senão o Hugo ou vai acertar o canto ou vai defender. É uma das duas, acontece. Ou ele defende ou ele pula bem, acerta o canto, dificultando o adversário ali. São poucas as vezes que você vê que o Hugo é deslocado durante o pênalti. Poucas vezes mesmo. Se você parar para ver o retrospecto e o histórico de cobranças de pênaltis nele, você vai ver que ele sempre tá bem posicionado, pula sempre pro canto certo. E o Corinthians se salvou mais uma vez com o seu amuleto Hugo Souza, um ótimo catador de pênalti. Corinthians que faz um primeiro tempo horrível pra mim. Eu não gostei do primeiro tempo do Corinthians, muito apático, apagado demais, com muitas falhas, uma falha mesmo do próprio Hugo, mas ali na origem do pênalti durante o jogo, durante o primeiro tempo, o atacante consegue sair em profundidade, recebe um passe, dribla o Hugo faz a falta. Pra mim, pênalti normal, nenhuma discussão. Muito bem marcado, sem nenhum problema. O Hugo teve que fazer isso, ele, como o último homem ali, o goleiro, ele acaba fazendo, comete o pênalti, mas, cara, era melhor ter feito mesmo isso daí, feito o pênalti, porque é mais probabilidade de defender do que tomasse o gol, e ele foi e consertou ali aquilo que ele tinha feito, defende o pênalti do René, do jogador da Portuguesa, que não bate muito bem também. E é igual eu falei, se você não bate bem no Hugo, pode ter certeza que ele vai defender, ele vai pegar, ele vai sair na frente, e é isso daí. Então, ele vai e defende ali e mantém ainda a esperança do Corinthians no empate 0-0, mas logo na sequência há um erro ali de posicionamento do Ranieri e o jogador da Portuguesa consegue finalizar de fora da área. E ali o Hugo meio que aceita, cara. Eu não vou falar que foi frango, mas sei lá, dava pra ele ter conseguido que a bola passa por debaixo da mão dele, uma falhazinha talvez ali. Ele acabou recebendo e aceitando esse chute e 1-0 para a Portuguesa que estava melhor no jogo, no primeiro tempo também, e durante o segundo tempo volta melhor, mesmo com o Corinthians tentando ser mais ofensivo, tocando o Ranieri pelo garro, colocando mais talvez velocidade, posse de bola, mas não estava conseguindo criar jogadas, oportunidades, não estava conseguindo criar, não estava dando oportunidades do próprio Guinegão ou então do Memphis ter uma chance de finalização, não conseguiu criar no segundo tempo, até o momento ali da pausa para hidratação. Depois disso percebi, dava para ver que fisicamente os jogadores da Portuguesa estavam bem exaustos, cansados, já começava a dar sinais de cãibra, sinal de desgaste físico muito grande pela entrega do jogo, pela importância que para a Portuguesa era esse jogo, e a Portuguesa começou a ceder espaços, atrair mais o Corinthians para o seu campo de defesa, e o Dorival, percebendo isso, coloca Vitinho, coloca Dieguinho, coloca Pedro Raul, tira Memphis, tira Guinegão, tira Bidon e tenta dar uma mobilidade a mais e também colocar a altura ali para conseguir, talvez numa bola aérea, o Pedro Raul resolver.
né? Porque era essa chance, porque o Corinthians começa a ir pro tudo ou nada. E tem uma baita de uma oportunidade pro Pedro Raul, ele perde, é um gol perdido, cara, sozinho. Uma bola, por mais que a bola venha um pouquinho rápida, mas ele não consegue finalizar ela com direção e acaba perdendo um gol onde só ele e o goleiro cara a cara ali. Por mais velocidade que tenha sido o lance, tudo bem, a gente percebe que o campo tava bem molhado, a bola tava mais rápida, fica mais rápida, mas mesmo assim, cara, ele é pago pra isso, ele faz gol, ele já deve ter feito vários gols dessa forma, como também perdeu vários gols dessa forma, então ele tá lá pra fazer só empurrar a bola pra rede, ele não fez. E aí, quando pensava se ter tudo acabado no apagar das luzes, há uma bola, um lançamento na área pro Vitinho, o lateral que tá marcando ele come bola, cara, vacila na marcação e acaba deixando com que o Vitinho domine essa bola ali no bico da grande área e dá um chutaço, um golaço, sem chance pro goleiro, e empata 1-1, leva o jogo pros pênaltis, e ali o Corinthians nos pênaltis já sabe como é que é, né, irmão? Tem o Hugo de um lado, você já vai com 50% praticamente já da disputa vencida. Só precisa fazer o seu. Garro perde o primeiro, a Portuguesa faz, e aí vem o René novamente, que eu acho que não era pra ele ter batido, mano. Mesmo assim, ele ficou muito mal depois que ele perdeu o primeiro pênalti durante a partida, o tempo normal, e ele ficou bem pra baixo, e eu acho que quando é esse momento assim, o cara já vai sem confiança, e ele já vai mostrando o que ele iria fazer. Se ele bateu no primeiro, no lado esquerdo, ele com certeza ele não ia bater, arriscar no mesmo ângulo, e foi o que o Hugo pensou, vai pro lado direito e ele bate mais uma vez mal, o Hugo defende e só piora a cabeça do cara. Pode ter certeza que hoje esse cara não dorme de jeito nenhum, cara. Vai ficar pesado a cabeça dele e sem necessidade, deveria deixar ele talvez para as cobranças alternadas lá pro final, se chegasse o último jogador antes do goleiro. Ou até mesmo o último depois do goleiro, porque o cara já não tem psicológico pra isso. Eu acredito, na minha opinião, na minha visão, é isso daí. E aí acontece várias cobranças de pênalti muito bem feita, tanto da Portuguesa quanto do Corinthians. O Corinthians começa a bater muito bem, que tem uma hora que só bate do lado esquerdo várias vezes e o goleirão pula da Portuguesa sempre nesse canto, mas é muito bem batido mesmo, ou rasteiro muito bem batido no chão, com força, ou na bochecha da rede, mas muito bem batido mesmo. E aí o jogador nas alternadas acho que é já na sétima ou na oitava, o Corinthians vence por 7-6. Nas alternadas acaba perdendo, o Hugo defende mais uma vez, o Hugo decisivo em cobranças de penalidade de pênalti, e o Corinthians vai para a semifinal contra o Novo Horizontino, porque era assim, se o Corinthians passasse no tempo normal pegaria o Palmeiras, ou se a Portuguesa vencesse no tempo normal, pegaria o Palmeiras e o São Paulo, o Novo Horizontino. Mas como o Corinthians passou nos pênaltis, o São Paulo pega o Palmeiras na semifinal e o Corinthians pega o Novo Horizontino, o melhor classificado geral. E é isso aí, se inscreve no canal, deixa seu like, o que você espera do Corinthians para essa semifinal contra o Novo Horizontino. Se o Corinthians entrar com a mesma postura contra a Portuguesa, eu acredito que possa dar ruim, porque o Novo Horizontino é um time muito bem equilibrado, organizado, venceu por 4-0 o Palmeiras já, venceu hoje o Santos por 2-1 e tem batido de frente com os grandes aí. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, é nóis, valeu rapaziada.